Nas conversas que andou tendo hoje, a Luciana Lima, que é a nossa repórter especial lá em Brasília, ouviu que o Palácio do Planalto está com medo. É medo de levar um projeto de lei, uma emenda constitucional ao Congresso e tomar uma derrota humilhante. Pois é, o governo está com medo de apanhar no primeiro momento em que testar o Congresso Nacional. E isso é novo. Desde a Constituição de 1988, nós não tínhamos um governo numa situação de tanto desencontro com o parlamento, assim, logo no início, de cara. E é um problema. É um problema porque a Constituição estruturou o nosso presidencialismo de uma forma tal que, sem ter maioria no Congresso, um presidente não governa. Vejam, Lula não é Collor, muito menos Dilma. Lula sabe se relacionar com o parlamento. O presidente recebe deputados, ele conversa, negocia, conhece o jogo. Lula não faz o que os seus antecessores mais desastrados fizeram. Ele não ignora que a relação mais importante que um presidente da República tem de ter é com o Congresso Nacional. E é justamente por isso que, próximo de chegar aos 100 dias de governo, o Planalto está com medo. Porque é cedo no mandato, entende que tem um problema muito grande para resolver, entende que o problema existe e que ele não vai embora. Assim, está precisando urgente de um freio de arrumação. Na quarta-feira, o presidente abriu uma reunião ministerial transmitida pela internet, dando, olha, uma bronca nos ministros. Nós não temos muito tempo, sabe, para ficar pensando o que fazer. Nós temos que começar a fazer porque o mandato é muito curto, é só 4 anos. Eu digo sempre para todo mundo que o mandato de 4 anos para quem está no governo, ele passa muito rápido. Ele demora muito para quem está na oposição. Mas para quem está no governo, o mandato é rapidíssimo. Quando menos esperar, vocês já estão pensando em ser candidato a prefeito, em ser candidato a deputado, em ser candidato a governador, em ser candidato a presidente. Vocês vão ver como passa rápido. Mas uma coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, depois nós vamos discutir isso, é o seguinte, é importante que nenhum ministro e nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordado com a Casa Civil, que é quem consegue fazer com que a proposta seja do governo. Nós não queremos proposta de ministros. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em proposta de governo e só será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que vai ser decidido. Por isso que é importante toda e qualquer, sabe, posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que, antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente, então, anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo, que esteja de acordo os outros ministros, que esteja de acordo a Fazenda, o planejamento, porque assim é que a gente cria as condições, sabe, motivadoras de todo mundo concordar com a política que foi anunciada. Bronca pública de presidente é assim. Não sobe muito o tom, mas encaixa aquela ironia. O autor da genialidade. O alvo principal foi o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, que abriu a semana anunciando passagens aéreas a preços populares, R$ 200. Não tem estudo de como fazer, as companhias aéreas não tinham sido consultadas, o troço gerou toda sorte de atrito. Mas não foi só o França. O ministro do Trabalho, Carlos Lupe, anunciou faz umas semanas que o governo ia reverter a reforma da Previdência. Não tem voto para fazer isso. A esquerda gostaria de reverter a reforma da Previdência? Sim, muita gente gostaria. A plateia de esquerda do Twitter gosta de celebrar essas bravatas? Adora. Dá trending topics em 2 segundos. Mas aí a gente tem de lembrar o que disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, faz umas 2 semanas na Associação Comercial de São Paulo. O Congresso não vai discutir mexer na independência do Banco Central. Não quer, então não vai, e não importa o que o governo quer. O Congresso topa discutir o que Lira chamou de avanços na legislação trabalhista. Mas reverter parte das mudanças que a esquerda desejaria, isso não vai acontecer. Foram esses primeiros 12 meses e meio de governo muito conturbados. Começaram com uma tentativa de golpe de Estado, os bolsonaros não saem do noticiário, agora por corrupção crassa, mas o governo também gerou muito calor à toa. Muita confusão sem objetivo prático. Acaba parecendo promessa que não tem como ser cumprida.
Agora o governo precisa focar em o que vai entregar, em o que consegue entregar. E o que consegue entregar passa pelo que dá para passar no Congresso. Demorou mais de 2 meses, mas enfim caiu a ficha de que a conversa com o Congresso Nacional vai ser difícil e que, olha, possivelmente vai passar pela versão 2.0 do orçamento secreto. Ele está de volta e no colo de Arthur Lira. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Nosso trabalho aqui é informar, é ajudar a entender. E queremos chegar mais longe. Assina o Meio Premium, são R$10 por mês. Ajude a bancar nosso jornalismo, a gente vive disso. E esse é o ponto de partida. Hoje, os repórteres Daniel Vetterman e Felipe Frazão, do Jornal Estado de São Paulo, mostraram como que vai funcionar esse novo orçamento secreto. O presidente Lula vem sendo cobrado pelo Centrão para liberar 16 bilhões de reais incluídos no orçamento, tudo em emendas. Essa é também a principal arma nas mãos do governo para conseguir aprovar as mudanças que deseja nas leis do país. Sabe, às vezes as pessoas dizem assim: mas o Lula foi eleito, ele é o presidente, devia poder fazer o que quer. Não funciona assim. Os deputados e senadores também foram eleitos. E eles é que foram eleitos para fazer e desfazer as leis. Esse não é um elogio ao Congresso atual, tá? A gente está falando provavelmente do pior Congresso da nova República. Mas o Congresso tem uma função constitucional. É assim que funciona. Quando o Supremo Tribunal Federal proibiu o orçamento secreto, o que ele fez, na verdade, foi proibir um tipo de uso das RP9. Todo ano, o Congresso aprova o Orçamento Geral da União. É a planilha com os valores que o governo vai gastar em cada item. Tudo aquilo que vai fazer no ano seguinte. Essa sigla RP é burocratês. Vem de resultado primário. A Câmara e o Senado incluem vários itens na proposta de lei de orçamento. Aí vai classificando. RP0 são todas as despesas financeiras, aquilo que o governo vai gastar pagando dívidas. RP1 são as despesas primárias obrigatórias, o que o governo tem a obrigação de pagar. Salários de funcionários, determinações feitas pela Constituição, essas coisas. Então eles vão classificando. A RP9, que é a última classificação, são as despesas primárias oriundas das emendas de relator geral, exceto as de ordem técnica. Quer dizer, o relator do orçamento na Câmara, que é um deputado que tem a missão de organizar o texto da lei orçamentária, tem o direito de incluir emendas específicas. E sempre foi usado para aquela situação: caramba, esquecemos disso aqui, tem de entrar na última hora. Aí o relator vai lá e coloca. No governo Bolsonaro, com Arthur Lira na presidência da Câmara, o relator começou a incluir uma penca de emendas sem dizer que deputado havia pedido e o governo simplesmente pagava. O Supremo disse que não pode porque viola um princípio da Constituição. As ações do governo têm de ser transparentes para a população. Se o governo está pagando vários bilhões sem deixar claro quem pediu e para onde vai, é ilegal. O orçamento secreto caiu? Não exatamente. O que foi considerado inconstitucional foi o uso das RP9 sem transparência. Agora Arthur Lira está começando a usar as RP2 sem transparência. São em burocratês as despesas primárias discricionárias ressalvadas às emendas assinadas com identificador próprio. Quer dizer, são despesas que o Congresso determina, mas que o governo pode escolher pagar no todo, pagar em parte ou até mesmo não pagar. Ele vai decidindo ao longo do ano. O que os repórteres do Estadão apontam é que o governo não deixou claro como vai dar transparência a esses pagamentos. Quer dizer, aquele mesmo problema do orçamento secreto. Quem pediu esse dinheiro vai gastar o quê? Onde? A Luciana Lima foi lá no Palácio do Planalto perguntar: vem cá, e essa matéria de hoje, é isso mesmo? O que disseram para ela foi simples. O Supremo vetou esse tipo de uso das RP9, mas não vetou das RP2. É burocratês? É. Mas se não está proibido, então meio que pode. E para Arthur Lira isso é suficiente. É claro que uma despesa discricionária o governo decide se paga ou não, só que não é tão simples. O próprio Planalto diz que não tem uma base com mais de 300 na Câmara. Isso eles falam com muito otimismo, tá? Estão contando com um pedaço enorme do Centrão. Porque, veja, soma PT, PCdoB, PV, PDT, PSB, PSOL, Rede, dá 126 deputados, de um total de 513. Então as emendas são discricionárias, mas o jogo funciona da seguinte forma.
Ou o governo paga as emendas discricionárias que o presidente da Câmara deseja, ou não tem mudança nenhuma. Os deputados não fazem. Então tem esse caixa de 16 bilhões para o ano e vai ficar soltando aos poucos, negociando a cada voto necessário. E tem toda a cara de que não haverá qualquer transparência para os gastos. Não interessa aos deputados e eles vão exigir isso do governo. O orçamento secreto, portanto, está de volta. Governar com Arthur Lira é governar com Arthur Lira. O Palácio do Planalto pode escolher ficar gerando calor, claro, incitando a militância, mas no mundo real vai ter de escolher cada uma das suas brigas, uma por uma, porque cada aprovação vai ter de ser muito negociada, os caras vão cobrar sempre muito caro, não tem espaço para gerar briga à toa. Então tem de ser um governo metódico. Escolhe muito bem escolhido cada briga na qual vai entrar, porque não poderão ser muitas e as pautas com muita antipatia da direita, olha, essas vão ser ainda mais caras, se é que sejam possíveis.